Fala galera, um bom dia a todos. Quero compartilhar uma mensagem com o tema: para ser de Cristo é necessário deixar de servir o Deus da carne. Eu vou começar aqui com 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou repetir essa frase. Eu vou tirar essa palavra de sorte, né? Portanto, que se alguém se purificar dessas coisas, olha lá, se a pessoa aceitou a Cristo e vive pela lei espiritual, a pessoa está se purificando, que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Aqui dá para entender muito bem, né? Só nesse versículo aqui, nesses dois versos, que aqueles que creem em Jesus e aceitam e querem viver pela lei espiritual, de fato, precisamos nos despojar de tudo aquilo que não vem de Cristo para se tornar filho. Pois qualquer que fizer a vontade da carne tem como pai o diabo. Não sou eu que estou falando, a palavra fala sobre isso. Se purificar, será vaso para honra e serão transformados pelo poder do Evangelho. Vou ler aqui João capítulo 1, versos do 11 ao 13, acompanha aí. Olha o que diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá vendo como é algo espiritual? Não é pela junção carnal, né? Não é por causa que por causa do filho, né? Do sexo. Não tem nada a ver. Foi por causa do Espírito. Não é da vontade do homem, não. Os filhos de Deus o Pai, eles são diferentes dos filhos da carne. Há uma grande diferença. E é muito nítido isso. 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode contaminar no pecado, pois é nascido de Deus. Vou ler aqui com vocês Romanos capítulo 7, versos do 4 ao 6. Diz assim: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha lá, por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, a gente está morto para a lei do pecado. Se a pessoa não morreu para a lei carnal, ela não está em Cristo, não. Para que sejais de outro quem? De Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei carnal, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, temos sido libertados da lei carnal. Por quê? Porque tendo morrido, para aquilo em que estávamos retidos,
né, encarcerados, né, presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Tá vendo, gente? É espiritual. Leia 1 Coríntios 13. Paulo fala sobre isso, né? A letra vai acabar, tudo vai acabar, a única coisa que vai permanecer é o amor incondicional de Cristo. Não estou falando do amor emocional do humano, não, que é sentimentalismo. O amor incondicional, ele não precisa de condição. O amor condicional, ele precisa, ele necessita. O amor de Cristo, ele faz sem esperar nada em troca. Vou ler aqui Atos capítulo 7, versos 35 ao 38, que diz assim: a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aqui é o Deus da carne. Moisés ele estava falando, não estava falando como Deus o Pai, é o Deus da carne. Leia Gênesis 17, né, que você vai ver, o Deus da carne ele foi visto por olhos carnais. Jesus fala que ninguém foi visto por Deus o Pai. Eu vou ler aqui para vocês, João capítulo 1, eu vou ler os versos 17 e 18, é o que diz: porque a lei foi dada por Moisés, lei carnal. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá vendo? Em Gênesis 17, fala que o Deus da carne foi visto por olhos carnais, né? Quem viu foi Moisés. Se eu não me engano, o Abraão, ele ouviu. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que Estevão vai dizer que os antigos receberam a lei por ordenação dos anjos, né? A lei carnal, por ordenação dos anjos, foi apedrejados. Leia Atos capítulo 7. Gente, olha o que diz em João capítulo 5, verso 37. Jesus diz: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso está em João, capítulo 5, versículos do 37 ao 39. É isso. Eu acabei lendo os versos 38 e 39. Mas acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui também João capítulo 14, do 6 ao 11, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Olha só que interessante esse versículo que Jesus diz. Se ele diz seu caminho, então quer dizer que há vários caminhos. Se ele diz que é a verdade, então existe uma mentira aí por trás. Se ele diz que ele é a vida, sem ele já era, está morto. Continua o versículo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai,
O que nos basta, disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E eu vou encerrar aqui com o versículo lá de João, capítulo 1, verso 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, lei carnal. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho, Jesus, o único e precioso Filho, que estava no seio do Pai, esse o revelou. Tá bom? Era essa mensagem. Que Deus o Pai abençoe.